Boa tarde. Hoje nós vamos falar das características do poema, do gênero poema. Poema e poesia. Então, o texto poético, ele se caracteriza por privilegiar o prazer estético da leitura. Os gregos, eles chamavam de poesis, ao ato de criar algo. Portanto, a poesia, ela pertence à ficção, pois ela trata-se de um processo criativo e de algo inventado. Porém, há uma diferença entre poesia e poema. Poesia é algo imaterial. Por exemplo, eu posso ver o pôr do sol e o simples olhar do pôr do sol é uma poesia. E o poema, ele é um gênero textual com as suas características de estruturas próprias. Então, no poema há versos, há métrica, há estrofes, rimas e ritmos, sendo que cada linha do poema corresponde a um verso. E o verso é a unidade poética. E cada conjunto de versos nós chamamos de estrofe. A estrutura do poema nós vemos muito nos poemas clássicos, essa estrutura bem marcante. Já alguns autores de poemas modernos, muitas vezes não seguem essas estruturas aí. Eles são mais livres, os versos. A poesia, ela também pode ser escrita sem seguir essa regra aí de estrutura como a dos poemas. Ela é mais livre, então o poeta, quando ele escreve uma poesia, ele segue o seu sentimento e a deixa correr livremente. Ele não precisa exatamente seguir uma estrutura. Já os poemas clássicos não, a maioria seguem esta estrutura aí de característica do poema. Então, só resumindo, poema e poesia são diferentes, né? Cada um com as suas características próprias. A poesia é mais livre, os poemas seguem uma certa estrutura. Cada linha de um poema nós chamamos de verso, cada conjunto de linhas nós chamamos de estrofes. Então essas são as características, sendo que os poemas eles possuem rimas, métrica, sonoridade e há toda uma estrutura poética dentro dele, tá? Então, essas são as características do gênero poema e poesia. Espero que tenha ajudado vocês.